O milionário casado perde o controle na noite de nupcial com a jovem inocente. Ana estava no centro de um sonho, ou seria um pesadelo. A luz suave das velas refletia na pele bronzeada de Henrique, enquanto os convidados sussurravam em admiração. Mas havia uma tensão no ar, quase palpável. Seu coração pulsava como uma bateria, mas ela não sabia que esta seria a noite que desmoronaria todo o seu futuro. O vestido branco, feito sob medida, lhe caía como uma luva, mas a alegria que deveria irradiar dela era rapidamente ofuscada por uma sombra crescente de ansiedade. As promessas de uma vida luxuosa dançavam na sua mente. Henrique, com sua presença carismática e sorriso encantador, parecia perfeito. Mas o calor daquela noite especial logo se tornaria gélido. O toque do marido tornava-se mais intenso e o olhar dele começou a mudar, uma inquietação que queimava como um fogo oculto. Durante os votos, um sussurro cortou o silêncio. Uma das madrinhas, uma amiga antiga de Ana, notou algo estranho na expressão de Henrique. O que estaria ocultando? O instante decisivo veio com um telefonema revelador. Ana, ainda de braços dados com Henrique, atendeu e sua vida parou. Do outro lado, uma voz rouca e distante disse: Henrique não é quem você pensa que ele é. Ele não é viúvo. Sua esposa desapareceu. E você sabe quem a viu pela última vez. O mundo ao seu redor desmoronou em uma fração de segundo. Sua mãe era essa mulher quem estava ligada a um mistério que ela nunca soubera da existência. O nó na garganta ficou apertado. Justiça ou amor? O que escolher? Naquele instante, tudo se tornou uma dúvida. Os murmúrios começaram a crescer entre os convidados. Olhares curiosos e preocupados se concentravam em Ana. Ela piscou, lutando contra as lágrimas. Lembranças de sua infância voltaram com força. Sua mãe, sempre carregando o peso de segredos, a sussurros sobre uma jovem desaparecida. Um caso não resolvido que havia assombrado a cidade. As promessas de um futuro perfeito se esvaneciam, substituídas pela urgência de entender a verdade. O sonho da vida de princesa estava se tornando um pesadelo. Por que você mentiu para mim, Henrique? Ana gritou, a voz ecoando entre as paredes adornadas da igreja. O silêncio se instalou e as conversas cessaram. Os olhares se tornaram ainda mais intensos e a tensão era quase insuportável. O rosto de Henrique endureceu e Ana pôde ver, atrás de todo o charme, o medo. Não é como você pensa, Ana. Deixe-me explicar, ele implorou, mas o pavor estava impresso em sua voz. O chinelo da verdade estava solto e Ana não sabia se conseguiria amarrá-lo de novo. As balas da pressão social eram estonteantes. O que as pessoas iriam pensar? O que a cidade faria com essa revelação? Um escândalo estava prestes a explodir, e o futuro que sempre sonhara estava em suas mãos trêmulas. Com o coração acelerado, Ana sentiu uma nova punhalada. Quando uma mensagem no celular iluminou a tela. Se você quiser saber mais sobre a esposa desaparecida, venha ao antigo café na esquina. Você pode não saber tudo. A mensagem era uma nova pista que a deixava em suspense. Em quem ela podia confiar? O que essa revelação poderá trazer? O que realmente está prestes a perder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava com o celular nas mãos, a mensagem iluminando seu rosto, angustiando ainda mais a situação. Todo o ar ao redor parecia pesado. Os convidados estavam em silêncio, encarando-a como se fossem figuras de estátuas de mármore, fixos e frios. O que eu faço agora? Pensou, o coração acelerando, cada batida ecoando em seus ouvidos. Ela piscou várias vezes, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam transbordar. Você não pode ir a esse café, Ana, disse uma madrinha com a voz entrecortada de preocupação. Mas Ana nem a ouviu. Ela estava em um transe, absorvendo o turbilhão de emoções que explodia dentro dela. A verdade a chamava como um ímã. Algo dentro dela ardia com a necessidade de saber o que realmente havia acontecido. Eu vou, sussurrou, seu tom resoluto cortando o tédio tenso do momento. A tensão na sala se intensificou, e Henrique a observou, os olhos cheios de pânico. Ana, por favor, não. Mas ela já estava se afastando, seus pés movendo-se quase como se tivesse vontade própria. Os murmurinhos atrás dela eram um zumbido distante. Ela queria entender, precisava saber do que se tratava aquele mistério. Saindo da igreja, o caminho parecia interminável, e a cidade parecia estranhamente silenciosa naquela noite. O café estava na esquina, um lugar que sempre fora um ponto de encontros discretos e boatos. Assim que entrou, seu olhar se ajustou à penumbra do ambiente. Uma figura feminina sentava-se em uma mesa no fundo, com um capuz cobrindo parcialmente o rosto. O coração de Ana disparou. Sou eu, Ana, disse a mulher, com uma voz suave, mas carregada de um lamento que reverberava nas paredes do pequeno estabelecimento. O capuz caiu, revelando um rosto que Ana conhecia muito bem. Mamãe, o choque passou como um raio. O que você está fazendo aqui? Por que você desapareceu? Perguntou Ana, a voz tremendo enquanto a dor se tornava insuportável. Eu não queria que você soubesse. Eu tinha que me proteger. Querida, não tenho muito tempo. A expressão da mãe era grave. Tudo o que você ouviu é mais complicado do que você imagina. Henrique não é o homem que pensa que ele é. Mas ele me ama. Nós estávamos prestes a nos casar. O desespero na voz de Ana cresceu, enquanto ela lutava para entender a verdade que se desdobrava. Ele está envolvido em coisas maiores, Ana. Coisas que podem não só acabar com você, mas com a sua vida. Eu precisei me afastar para mantê-la segura. O olhar da mãe era terso de preocupação e amor, mas o peso da revelação estava prestes a cair. No instante em que Ana tentava absorver aquelas palavras, um estrondo ecoou no café. A porta foi arrombada. Sombras de homens. Entraram, suas vozes grossas, desesperadas, e um deles gritou: Onde está a mulher desaparecida? Ana gelou. A realidade a atingiu como um soco. Vamos, Ana, agora! Gritou a mãe, puxando-a pelo braço. Elas correram para a saída, mas o caminho estava bloqueado. A adrenalina disparava, enquanto os olhos da mãe falavam de um passado decidido a alcançar Ana. Uma explosão se ouviu do lado de fora, e uma fumaça negra começou a entrar no café. O pânico tomou conta. Precisamos sair daqui, gritou Ana, enquanto seus sentidos lutavam entre o caos à frente e as revelações que acabara de ouvir. O que tudo aquilo significava?
O que teria Henrique a ver com isso? As perguntas mais profundas reverberavam na mente de Ana. A vida perfeita que ela imaginava estava em ruínas. Mãe, o que aconteceu de verdade? Mas, à medida que a fumaça envolvia suas pernas, Ana sentiu que, se não saíssem logo, a verdade poderia ser perdida para sempre, levando-a consigo em um abismo sem fim. Ana olhou para a mãe, a mulher que havia se escondido por tanto tempo. O que você sabe? O clarão da luz exterior iluminou os rostos dos homens, e com isso o terror estabeleceu-se. Não era apenas uma questão de revelações, mas de sobrevivência. Tudo o que Ana achava que sabia poderia ser apenas a ponta de um iceberg muito mais escuro. Ana e sua mãe estavam paradas, envolvidas pela fumaça que pairava no ar. Os homens bloqueavam a saída como sombras ameaçadoras em um quadro de terror. O pânico começou a tomar conta de Ana, mas quando ela olhou nos olhos da mãe, percebeu uma determinação que não havia visto antes. O que está acontecendo? O medo transformava sua voz em um sussurro trêmulo. Precisamos sair agora. A urgência na voz da mãe pousou como uma pedra no peito de Ana. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens deu um passo à frente. Ele não parecia ser apenas um criminoso comum, mas algo mais traiçoeiro. Você não pode escapar, Ana, ele gritou, com um tom que cortava como vidro. Nós sabemos o que você está buscando. E você não vai conseguir. As palavras dele a atingiram como um dardo. O que você quer dizer com isso? Ana sentiu a pressão pesada sobre seus ombros. O ar estava denso, quase insuportável. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma reviravolta que fez tudo desmoronar ao seu redor. De repente, a mãe de Ana puxou algo de dentro do capuz. Uma arma. Uma arma. O tempo pareceu parar, e a fumaça à sua volta parecia menos ameaçadora agora. Mãe, o que é isso? Ana disparou, seu estômago revirando. Não era possível. Você não pode. Filha. Eu não queria que você descobrisse assim. A mãe parecia mais uma estranha agora. Uma mulher envolta em segredos sombrios. Henrique. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele está envolvido em uma organização perigosa. E eu precisei me esconder. Mas eu não posso deixá-lo fazer o que planejou. A revelação caiu como um raio. O sonho do amor perfeito virou cinzas. Aquela não era a mulher que Ana conhecia. Você estava envolvida com tudo isso. Por que não me contou? A mãe respirou fundo, a tensão na sua expressão se intensificando. Porque eu queria te proteger. Henrique é muito mais do que um simples viúvo. Ele é um homem capaz de fazer qualquer coisa pelo que quer. E isso inclui você. Antes que Ana pudesse processar as palavras, a porta do café se estilhaçou, e eles foram cercados. Os homens entraram, e um deles gritou: Onde está a mulher? Sabemos que ela está aqui. O desespero começava a se tornar um estado de alerta absoluto. Saia da frente, Ana! A mãe gritou, levantando a arma. Eu não posso deixar que ele chegue a você. Os outros homens hesitaram, finalmente percebendo a situação. Ana sentiu o pânico subir, mas também uma centelha de resistência. Não, você não pode usar isso. Isso vai acabar em tragédia. Noite de casamento, não é? Que ironia! Um dos homens zombou, seu sorriso malicioso revelando dentes brancos e afiados. Vamos resolver isso agora mesmo.
Ana pressentiu que o destino a estava empurrando para um abismo. Uma fração de segundo depois, um tiro ecoou no café. A cena se desdobrou como em câmera lenta. A mãe se virou abruptamente e o golpe do disparo reverberou. O rosto da mãe de Ana estava contorcido de dor e Ana soltou um grito. Mãe! Os muros de confiança que existiam entre elas colapsaram instantaneamente. A mãe desmoronou no chão e Ana se jogou ao lado dela. A fumaça tornava tudo mais surreal. O café agora parecia uma prisão cheia de horrores. O que é que você fez? Ana gritou, mas só o silêncio respondeu. É agora ou nunca, garota! Gritou o homem, avançando na direção de Ana. A verdade se tornava um labirinto mortal. E cada pista a levava para mais perto do abismo. A vida que ela conhecia estava em pedaços, desmoronando, e Ana percebeu que o que começou como um sonho de amor se transformara em uma corrida pela sobrevivência. E naquele momento de desespero, enquanto chorava a dor de uma revelação devastadora, ela soube que tudo estava prestes a mudar novamente. O que Henrique realmente escondia? O que mais ela não sabia? As perguntas ecoavam em sua mente, pesadas como uma tempestade que se aproximava. Uma verdade surgiria. E Ana estava prestes a descobrir que o amor, muitas vezes, guarda os segredos mais obscuros. Ana estava com a mãe no chão do café, o horror estampado em seus rostos. O eco do tiro ainda reverberava, mas a cena estava tão caótica que parecia surreal. O homem que avançava, com uma expressão feroz, aproximou-se mais. E Ana sentiu o frio na espinha. Você não vai escapar, disse ele gritando como se isso fosse tudo o que restava para ele. O pânico tomou conta de Ana mais uma vez. Mãe, o que fazemos? Gritou, o coração batendo descompassado. Mas a mãe estava diferente. Seu olhar apenas focava naquela figura ameaçadora. O pânico tornou-se desespero quando os outros homens começaram a cercá-las. O negro da fumaça misturava-se com uma tensão crescente, criando um cenário que Ana não conseguia suportar. Mas a voz dele carregava uma risada que não combinava com o que dizia. Ana não entendia o que estava acontecendo. O olhar da mãe se endureceu. Saia da frente, Ana. A voz dela era forte, mas a expressão revelava algo que fez o coração de Ana afundar. Eu vou fazer o que for preciso para te proteger. O medo e a determinação se conflitavam naquelas palavras. Antes que Ana pudesse responder, o homem que estava com a arma, aquele que havia entrado primeiro, balançou a cabeça, como quem estava saboreando um pensamento. Olha, Ana, você pode saber de segredos, mas a verdade é que não importa mais. Ele estendeu a mão como se quisesse levá-la para longe. Você não vai levá-la. A mãe de Ana gritou, apontando a arma, mas em vez de tremer, o homem riu, um riso fino e cortante que parecia ecoar no ar pesado. Você ainda não entendeu. Então, ele acenou para um dos homens atrás. Era como se um interruptor tivesse sido acionado. Aquele homem se virou e apontou uma arma na direção da mãe. Ana sentiu a adrenalina tomada conta do seu corpo, e o salão parecia girar. Mãe, não! Gritou, mas o que viu a seguir fez seu sangue gelar. Das sombras, outra figura apareceu. Não, não era um estranho. Era Henrique. Ele estava ali. A expressão dele era a última que Ana esperava ver. Você não deveria estar aqui, ele disse, e a confusão em seu olhar não poderia ser mais clara.
Henrique, o que você está fazendo? Ana não entendia. Ele tinha outra vida, outras ligações. Você não sabe quem eu sou, Ana, disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma emoção que não parecia certa. Eu estava tentando te proteger. Proteger de quê? Ana estava furiosa. Você está envolvido com esses homens? Não, não da maneira que você pensa. Henrique parecia desesperado, mas a tensão na sala estava insuportável. A verdade é que sua mãe e eu, na verdade, nós, mas a palavra nós parecia intrigante. O homem que estava com uma arma ergueu uma sobrancelha e interrompeu. Chega, ele gritou. É hora de mostrar quem realmente você é, Henrique. Foi então que algo chocante aconteceu. Henrique sorriu. Mas era um sorriso que não parecia verdadeiro. Você achou que eu estava do seu lado, Ana? O tom dele mudou, como se estivesse revelando uma verdade sombria. Você sempre foi uma peça nesse jogo. A verdade é que tanto você quanto sua mãe são apenas peões. Ana sentiu o mundo desmoronar. Peões? O que você quer dizer com isso? Pense em tudo que está envolvido, Ana. O desaparecimento da sua mãe, a sua ligação com a cidade, com mim, era tudo parte de um plano muito maior. Ele olhou diretamente nos olhos dela. E agora, você não pode escapar. As palavras dele iam como estocadas no coração de Ana. Ela olhou para a mãe, que havia ficado pasma. Havia uma conexão entre eles. Uma teia de segredos muito mais complexa do que Ana poderia imaginar. O homem ameaçador riu. E agora? Quem vai decidir quem vive ou morre? A pergunta pairou no ar. Um desafio claro. Ana estava presa entre a verdade e a traição. O que era real? O que era falso? Mal sabia ela que o que vinha a seguir mudaria tudo novamente. A fumaça enchia a sala e, dentro daquela confusão, a verdade ainda permanecia oculta. Qual seria o próximo movimento? E, principalmente, a quem ela poderia realmente confiar? Ana ficou paralisada. A confusão dominava seus pensamentos enquanto a revelação de Henrique fazia seu mundo desabar ainda mais. Os homens à sua volta pareciam cada vez mais ameaçadores, e o ar estava quente e pesado, como se a fumaça fosse uma presença ameaçadora. Peões? A ideia reverberava na mente de Ana. Ela olhou novamente para a mãe, que se mantinha firme, a arma ainda em mãos. Claro que você não vai entender, Ana. Henrique continuou, seu sorriso agora, revelando um lado sombrio. Você sempre achou que essa vida é um conto de fadas, mas é uma marionete em um grande jogo. E eu sou apenas uma peça maior do que você imagina. O homem com a arma se aproximou, e o silêncio era tão opressivo que cada batida do coração de Ana parecia ecoar nas paredes do café. Mas a verdade, Ana, é que alguém sempre controla as cordas. Alguém como sua mãe. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Mãe, você estava no meio disso tudo. A voz de Ana tremia, e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Não é isso, querida, gritou a mãe, com um pânico genuíno que explodiu em sua voz. Você precisa acreditar em mim. Foi nesse momento que um estrondo surgiu da rua. O barulho de sirene se aproximando, e Ana sentiu uma esperança começando a surgir, mas rapidamente foi sufocada por uma nova onda de desespero. Não, era tarde demais para a esperança. Uma explosão repentina fez a entrada do café entrar em colapso, e entulho e fumaça caíram em cascata. Os homens gritaram, e enquanto a poeira tomava conta do lugar, a mãe de Ana aproveitou a oportunidade.
Agora, sigam-me. Ela puxou a filha pela mão, e as duas conseguiram se mover, escapando do caos. Mas o que começou como uma corrida liberadora logo se tornou um pesadelo. Elas se encontraram cercadas por mais homens, cada um com rostos determinados. Um deles, o enorme que parecia comandar os outros, ergueu a mão. Não se movam. Ana olhou para a mãe e o choque na expressão dela estava claro. O que está acontecendo? Por que estão todos atrás de nós? A mãe hesitou, o olhar perdido, enquanto desespero e confusão misturavam-se em seu rosto. Uma figura inesperada apareceu, saindo da penumbra. Era um homem que Ana reconhecia, mas cuja presença nunca esperou naquele momento. Era o pai que ela acreditava estar morto. "O que você está fazendo aqui?" A mãe gaguejou, a mão trêmula. Ele sorriu de maneira enigmática. "O jogo apenas começa, querida. E agora você e sua filha estão no centro desse tabuleiro." A voz dele era profunda, cheia de segredos que transbordavam. Ana estava em choque, a confusão transformando-se em uma dor aguda. "Você não está morto." As palavras saíram em um sussurro involuntário. O mundo que ela conhecia estava desmoronando, e cada revelação a empurrava para mais perto de um abismo. "Ah, mas eu me escondi por uma razão." O pai respondeu com um sorriso de escárnio. "E agora, todos nós temos um papel a desempenhar." As palavras ressoaram na mente de Ana como um eco distante. Premonições de um destino cruel e inesperado. Antes que pudesse processar a nova realidade, o homem que havia se apresentado como Henrique avançou, os olhos agora preenchidos de uma determinação sinistra. "Você pensou que estava livre, Ana. Pense novamente." Ele gesticulou para os outros homens. E como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, tudo mudou em um instante. Uma nova verdade estava se desenhando, e Ana sentiu que as cordas do destino estavam sendo puxadas, entrelaçadas em uma teia de ódio e amor. A fumaça a cerca, mas o que restará dela, agora que a verdade se revelava de maneira tão devastadora? O que mais estava prestes a ser revelado? O que era real em meio a tanta mentira? Ana estava paralisada. O mundo que havia construído se despedaçava, e cada revelação soava como um eco sombrio na sua mente. A tensão no ar estava cortante. O homem à sua frente, com um olhar astuto, riu. "Você e sua mãe acham que têm controle. Não é assim que funciona. Cada movimento, cada palavra, está sendo observado." As sirenes ecoavam lá fora, mas aqui tudo parecia em câmera lenta. O pai de Ana, aquele que ela acreditava estar morto, agora se tornava uma presença intimidadora no meio do caos. "Você não deveria estar aqui." Sua mãe sussurrou, a expressão de desespero estampada no rosto. Mas, em vez de se encolher, ele sorriu ainda mais. "Ah, mas aqui estou. E você sabe, querida, que eu sempre soube mais do que pôde imaginar." Ana olhou para os homens armados, esperando que a qualquer momento a cena fosse desmoronar como um castelo de cartas. O peso da verdade começava a ficar insuportável. "O que você quer?" perguntou ela. A voz tremendo, mas o coração pulsando firme. Cada palavra que saía de sua boca parecia um grito silencioso, exigindo respostas que provavelmente a levariam ainda mais ao abismo. "Quero que você entenda, Ana. Você é parte de algo grande, uma peça que eu não posso simplesmente deixar escapar."
O olhar penetrante do pai dela era hipnotizante e aterrorizante. Henrique, por outro lado, bem, ele sempre foi uma carta fora do baralho. Ana encarou Henrique, que parecia imóvel. Então, você sempre soube quem eu era. Você esteve em contato com ele. Seu desespero disparou em uma pergunta, a dor a apertando. A fumaça começava a se dissipar, mas a verdade ainda estava tão distante. Sim, e você não pode confiar nele, seu pai respondeu. A voz agora mais grave. Ele é uma ameaça. De repente, o homem que havia sido o principal antagonista de tudo isso avançou. Chega. O que importa é que agora temos que decidir o que fazer com você. Ele gesticulou e um clima de perigo se instalou novamente. Mas naquele exato momento, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão que pairava no ar. A porta do café se abriu com um impacto estupendo e uma figura vestida de preto entrou. Era uma mulher, sua expressão decidida, com uma presença que imediatamente impôs respeito. Parem! Ela gritou, e a sala ficou em um silêncio assustador. Ana reconheceu a mulher de fotos antigas. Dona Rita, exclamou. A mulher havia sido uma amiga íntima. Da família, alguém que havia desaparecido há anos. O que ela estava fazendo aqui? Você precisa saber a verdade, Ana. Dona Rita disse, seu olhar profundo e triste. Henrique não é quem você imagina, mas também não é o seu maior problema. A verdade é muito mais complicada. Ela olhou para o pai de Ana, e seu olhar dizia mais do que 1000 palavras. O choque em Ana era palpável. O plano que você está prestes a descobrir é maior do que todos nós, e agora a vida de muitos está em suas mãos. Ana olhou de um para o outro, os rostos de Henrique e de seu pai misturando-se em confusão. Do que você está falando? O nó na garganta dela se apertava e a adrenalina corria em suas veias. E então, Dona Rita puxou um tablet de dentro da bolsa. Aqui, vejam isso, ela falou, a voz pesada. Toda a máfia está em jogo, e a linha entre o bem e o mal é mais tênue do que você poderia pensar. A imagem na tela se iluminou e Ana viu rostos que reconhecia. Amizades, alianças, traições. Tudo se conectando em um padrão que a deixou tonta. O que via a deixava confusa. Era possível que tudo isso estivesse ligado à sua própria vida? Não apenas um sonho de casamento, mas uma batalha em que todos eram peões. A vida perfeita que você sonhou estava prestes a se tornar um pesadelo, Ana, Dona Rita. Finalizou. O tempo está acabando. Você precisa decidir rapidamente de que lado está. Ou então, todos nós pagaremos o preço. As palavras dela ecoaram como um tambor em um ritual sombrio. Ana estava em choque, e tudo o que pensava ser verdade se desmoronava. E então, quando tudo parecia crítico, uma explosão estourou do lado de fora, fazendo o chão tremer. O mundo em volta dela começou a desmoronar, mas a verdadeira pergunta era: qual caminho escolher agora? A escolha estava em suas mãos, mas qual seria o custo de sua decisão? Ana estava paralisada, o coração batendo de forma alucinada. O tablet na mesa de Dona Rita piscava, revelando um mundo de mentiras e verdades distorcidas. A fumaça do café esquentava. O ar e o desespero contorcia seu estômago. O eco das sirenes preenchia o espaço, mas a atenção dela estava voltada para o olhar intenso do pai. Que jogo é esse? A voz dela saiu como um sussurro, quase um grito.
Que você quer dizer com tudo isso? Você precisa entender. Ana, começou Dona Rita. A urgência em sua voz transparecia. Henrique está infiltrado. Ele não é apenas um peão, mas o mocinho que a história estava esperando. Ele não é o verdadeiro vilão. Ele tá te protegendo. Ana piscou, confusa. Proteger? Desde quando um homem que está cercando minha família poderia ser um protetor? Não é simples assim. A mãe de Ana interveio, a arma ainda firme em suas mãos. A verdade sobre seu pai e o que ele fez. E antes que pudesse terminar, um estrondo fez o teto do café tremer. Uma explosão de vidro ilumina o ambiente, e sombras irromperam pela entrada destroçada. Era um grupo armado, muito mais do que haviam enfrentado até então. Eles tinham uma ordem, e essa ordem era clara: não deixar ninguém vivo. Ana agarrou a mão da mãe e o caos a cercava. As luzes tremulavam e o barulho das balas disparadas parecia anestesiar o espaço. Vamos, gritou, puxando-a para a saída. Mas um dos homens armados, um rosto familiar entre os novos intrusos, apontou uma arma direto para elas. Não se mexam, ele gritou, e Ana paralisou. Era Roberto, o amigo, que ela conhecia desde criança, uma figura que sempre parecia tão inofensiva. Mas agora ele era uma sombra ameaçadora. Roberto, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu com um misto de incredulidade e desespero. Você realmente não sabe? Você está no meio de algo muito maior, disse ele, um sorriso cruel nos lábios. E traíra, como você, não tem lugar. No meio de quê? Ana já não sabia se deveria confiar em Roberto. Eu sou apenas uma noiva. Certa de que sim, ele debochou. Mas não é só isso. Você é a próxima peça, Ana. Você sempre foi. E agora é hora de jogar. As palavras dele ecoaram como um aviso sombrio. O peso da revelação dela do passado a golpeou. As sirenes zunindo eram um alerta. Então uma nova voz gritou, bem na entrada da sala. Era Henrique, mas não como ela o conhecia. Ele parecia um homem diferente, feroz e implacável, com uma confiança que desafiava qualquer um. Você está perdendo o controle, Roberto. Ele gritou, o olhar transparecendo que o jogo estava prestes a mudar. E, em um movimento rápido, Henrique disparou um tiro que acertou a mão de Roberto, fazendo a arma voar longe. O café virou uma arena de pânico. O chão estava coberto de cacos de vidro, e a fumaça obscurecia a visão. A adrenalina enchia o corpo de Ana, e o que estava prestes a acontecer a deixava tensa. Mas enquanto tentava correr, a figura do seu pai surgiu novamente, feito sombra em meio ao caos. Ana, espere, ele gritou, mas as palavras soaram distantes, como um eco perdido. E naquele instante, tudo desabou. Um novo grupo de pessoas, armadas até os dentes, invadiu o lugar com força. Eram homens com uniformes, e o que Ana viu naquele momento fez sua cabeça girar. Polícia! Gritaram, e tudo estava prestes a mudar. Ela percebeu que as linhas entre a lei e o crime se confundiam, e a verdade que parecia ter encontrado era apenas um fio em um emaranhado ainda maior. Num segundo, a vida perfeita que havia imaginado se dissolveu em uma névoa. A raposa não era apenas um lobo disfarçado, mas um caça maior e mais selvagem. O que realmente estava acontecendo agora? E quem eram aqueles homens? A tensão crescia, e Ana percebeu que a batalha estava só começando. O que mais tinha escondido? Ela estava prestes a descobrir. Ana estava paralisada. O barulho da explosão ainda ecoava no ar, e o caos tomou conta do café. A entrada, agora destroçada, deixava um rastro de destroços e fumaça.
enquanto a adrenalina corria em suas veias. Ela olhou para Dona Rita, esperando que suas palavras fossem a salvação em meio ao turbilhão. Mas a expressão no rosto da mulher havia mudado. Não podemos ficar aqui, gritou Dona Rita, a urgência na voz dela misturando-se com os gritos da confusão externa. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer ficou pesada no ar. Roberto, ainda cercado por aqueles que agora eram seus antigos aliados, rangia os dentes. Eu não posso deixar você escapar. Ele estava visivelmente comprometido. E Ana sentiu a necessidade de correr, de fugir daquela situação insuportável. Henrique, por outro lado, parecia diferente. Seu corpo estava tenso, seus olhos fixos na cena, como se visse algo mais, algo que apenas ele podia perceber. Ana, ouça-me. Agora não é hora para brigas. Ele buscava um caminho, uma saída, e Ana notou a confiança tremulando dentro dele. Mas, antes que pudessem fazer qualquer movimento, outro estalo de algo se rompendo soou, e o tempo pareceu parar mais uma vez. Um dos homens, o líder, gesticulou abruptamente e gritou: "Peguem-nas!" A música de sirene se aproximava como um demônio. E era tudo o que precisava para prender Ana no medo. Ana virou-se para sua mãe, cujos olhos estavam alocados em uma nova figura que havia emergido. Uma mulher vestida em um traje escuro. O rosto dela não era desconhecido. Era alguém que Ana não via há anos. Sua avó, uma figura que tinha desaparecido da vida da família. "Vovó?" sussurrou, incrédula. Ela sempre acreditara que a matriarca tinha morrido. Mas ali estava ela, viva. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", a avó disse, a voz grave. "Henrique, você não deveria estar aqui." Ela parecia familiar, mas havia uma estranheza na maneira como seus olhos brilhavam. Uma eletricidade no ar, que Ana não entendia completamente. "Você está viva", Ana exigiu, confusa, um turbilhão de emoções aflorando. "Mas como? O que está acontecendo?" "Eu voltei para proteger a família." "A verdade é muito mais complicada do que você sabe, Ana", a avó interrompeu. "Henrique e sua mãe estão todos metidos em uma teia muito maior." Não era o que Ana precisava ouvir. Uma revelação atrás da outra estava destruindo seus sentidos. Justo quando as peças começavam a se encaixar, a última coisa que imaginava era que os laços familiares eram ainda mais complicados. Os homens armados avançaram, mas a avó ergueu uma mão, e pelas sombras, uma luz pulsante surgiu de forma inesperada em sua direção. "A verdade não pode ser ignorada", disse ela, e a luz parecia dançar ao redor deles. Era quase mágica. "Desculpe, senhorita, juízes." Roberto resmungou, recuando, o medo agora em seu olhar. As sombras se tornaram criaturas em movimento, e a sala explodiu em uma cacofonia de gritos e barulho. Ana estava paralisada, o cenário inteiro mudando à sua frente. Em um segundo, o café era uma prisão. No seguinte, começava a se quebrar em sugestões de fuga. A avó, levando a mão ao coração, sorriu. "Eu sabia que um dia você teria que saber, Ana. Você é a chave para tudo isso. O que você decidir agora pode mudar a vida de muitos." E então a sala se iluminou, não só com a luz mágica da avó, mas com um brilho frio que vinha do tablet. A imagem que apareceu na tela era clara. Uma foto de sua mãe e Henrique juntos em uma festa. Mas algo estava errado. Eles são parte do mesmo projeto. Não há amor aqui. Há apenas poder, disse a avó, revelando um segredo devastador. A visão do tablet a fez sentir um nó na garganta. Ana sabia que se nada fosse feito, as relações que ela tinha
se desfariam em um segundo, e a verdade estava prestes a ser exposta. E nesse instante, uma realidade assustadora a envolveu como um abraço gélido. Por favor, não. Ana sussurrou, mas a fumaça e o caos à sua volta não a deixavam escapar daquela visão infernal. A vida que ela pensou ter era apenas uma farsa. Vai ser preciso escolher. A avó fez uma pausa, e o olhar dela fixou-se no fundo da alma da mulher, que já conhecia. Você pode seguir a verdade ou ficar com as mentiras que todos construíram. Infelizmente, a batalha não era apenas sobre a verdade do amor ou do poder. Naquele momento, Ana percebeu que seu futuro estava entrelaçado nas escolhas dos outros, e que a linha que a separava do perigo e da proteção era finíssima. E então, os homens armados avançaram, e quando Ana pensou que tudo havia acabado, a verdadeira traição se desnudou, revelando que as pessoas mais próximas eram as mais perigosas. A pergunta pairava no ar. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? E com isso, a sala desabou ao redor dela, enquanto o questionamento queimava em seu peito. O que mais estava prestes a ser revelado? Ana estava paralisada, o coração disparado. A luz do tablet piscava diante dela, revelando verdades que ela nunca imaginou. As imagens estavam se desdobrando, e a intensidade da revelação estava prestes a quebrar tudo de novo. As vozes ao redor se tornaram murmúrios distantes quando ela olhou para a avó. Você sabe o que acontece agora? Dona Rita quase não tinha respostas. O olhar dela fixou-se na entrada. Você precisa decidir, Ana. Sua voz era um misto de urgência e medo. Tudo ficou confuso. A fumaça cheia de segredos pairava no ar, fazendo a cena parecer um pesadelo. E enquanto todos estavam distraídos, um estrondo adicional que parecia vir do lado de fora fez o chão tremer novamente. Automóveis policiais cercavam o local, e uma voz familiar ecoou do exterior. Saia agora! É a polícia. Não podemos deixar que eles entrem. Henrique gritou, mas seu aviso foi abafado pelo caos. Roberto, ainda tentando manter a posição de poder, recuou um passo para abrir espaço. A situação só vai piorar se não agirmos agora. Ele se virou para Ana, a expressão dele misturando desespero com uma raiva calculada. Você sempre foi a chave. Se nós não formos, eles vão descobrir a verdade. É isso que você quer? Usar minha vida como moeda de troca. A indignação fez a voz de Ana sair mais alta do que pretendia. O olhar de todos se voltou para ela. A tensão crescia como uma tempestade prestes a romper. E então, do lado de fora, uma voz distinta cortou o ar. Ana, estou aqui para te ajudar. Uma mulher que Ana reconhecia apareceu na entrada. Era Clara, sua amiga de infância, alguém que supunha estar longe da cidade. Clara estava ali, mas não era apenas uma amiga. Era um agente infiltrado, trabalhando em algo muito maior. Clara? O momento de confusão levou Ana a piscar. O que você está fazendo aqui? A presença dela era um sopro de esperança em um sé de incertezas. Mas então, o brilho nos olhos de Clara rapidamente se apagou. Foi um erro, você não deveria estar no meio disso. Estão todos em perigo. E nesse momento de tensão, tudo se desfez como um sonho ruim. O estrondo final aconteceu. Uma explosão, mais forte do que as anteriores, ecoou do lado de fora, e o café tremeu. Justo quando Ana pensou que tinha alcançado o fundo do abismo,
Ela estava prestes a ser puxada ainda mais para baixo. Paredes desmoronando. A fumaça engolfou tudo, e Clara olhou diretamente para a avó. Você mentiu para nosotros, não é? La acusación era directa y devastadora. O olhar de Dona Rita fue de sorpresa y dor. ¿Cómo te atreves? La avó comenzó, mas fue interrumpida pela destruição envolta. Novo grupo armado invadiu o café. A cena era caótica, balé de inimigos em meio a uma tempestade. Você sempre foi cúmplice, gritou Clara, e a revelação soou como disparo no ar. Ana ficou paralisada. Os olhos dela se voltaram para a avó, incrédula. O que você fez? Como você pôde? Henrique observava, mas disse pouco. Com cada nova palavra, a realidade mostrava-se muito mais sombria do que Ana havia imaginado. Os homens armados encaravam a todos, e a tensão era como fio prestes a se romper. Dona Rita suspirou, mas não havia alívio. Eu não consegui te proteger, Ana, mas sempre quis o melhor para você. Melhor? Melhor como? A raiva e a dor fervilhavam em Ana. E cada sentimento abria caminho para mais perguntas. O que ela havia construído estava desmoronando. Clara estava certa. As mentiras estavam se acumulando. Neste momento tenso, Clara apontou para os homens armados. Eles vêm atrás de você, Ana. O que está acontecendo vai muito além do que você imagina. Estamos em um jogo muito complexo. E nesse jogo, sua vida não é só uma aposta, é o prêmio. O que Ana sentiu naquele momento não era só medo, era a confusão, o desespero. Ela percebeu que, de alguma forma, o que estava a acontecer ali poderia ser a realização de uma verdade maior. Precisamos sair daqui, ele respondeu. E a conexão entre eles estava prestes a ser desvendada. Em meio ao caos, ela percebeu que o futuro deles, a luta pela sobrevivência, estava entrelaçada em um cenário de trapaças e traições. E quando a porta se abriu com estrondo, Ana entendeu que a escolha era dela. Mas em quem ela poderia confiar? E o que mais estava reservado? Quantas verdades mais estavam escondidas nas sombras? Ana olhou para frente, mas não viu saída. O que restava era a incerteza. Ana estava em meio ao caos. O café, uma vez acolhedor, se transformou em um campo de batalha. As sirenes unindo lá fora era um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. Ela olhou para a avó, que parecia tão forte e tão frágil ao mesmo tempo. Você precisa me dizer a verdade. O que está acontecendo aqui? A voz dela tremia, mas havia uma determinação crescente que a impulsionava. Dona Rita respirou fundo, seus olhos brilhando com uma tristeza profunda. Ana, a verdade é que você sempre foi parte de um jogo maior. Sua vida, suas escolhas, tudo se entrelaça com o que está prestes a acontecer. E nesse momento, as portas do café se abriram de uma forma explosiva. A polícia invadiu e tudo parecia que ia virar um tabuleiro de xadrez, em que cada movimento contava. Ana sentiu uma onda de esperança e medo ao mesmo tempo. Será que elas estavam a salvo? Mas a visão da avó a fez hesitar. Não confie totalmente neles, sussurrou Dona Rita, como se pudesse ler os pensamentos da neta. A verdade sobre quem controla tudo ainda está oculta. Roberto, com a expressão de alguém que havia perdido a batalha, estava preso entre os novos policiais e os homens que ainda se posicionavam, como se o café fosse uma fortaleza. Vocês estavam todos em jogo, e agora não há espaço para erros, ele murmurou, o desespero tomando conta do olhar. Ana ergueu a cabeça e, em um gesto inesperado, decidiu que precisava agir. Clara! Gritou, chamando sua amiga para se juntar a ela.
Ambas sabiam que, juntas, poderiam enfrentar qualquer tempestade. A conexão entre elas era forte, firmada por anos de amizade e lealdade. Você está comigo, Ana. Vamos descobrir a verdade. Clara respondeu, tomando a mão de Ana, enquanto ambas olhavam para Henrique. Ele estava parado, observando tudo, seu rosto uma máscara de conflicted emotions. Os sentimentos de amor e traição estavam ali, entrelaçados. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Eu sabia que sua visita ao café mudaria tudo. Henrique se adiantou, agora com um semblante sério. Mas suas palavras não traziam a sinceridade que Ana desejava ouvir. Antes que pudesse responder, um estrondo soou, fazendo o espaço tremer. Era a avó, que com uma força inesperada disparou na direção da porta, posicionando-se entre os homens armados e sua família. Não deixarei que mais ninguém se machuque. A verdade precisa vir à tona de uma vez por todas. O choque foi palpável. Ana a viu enfrentar a adversidade com uma bravura que não conhecia. Por um instante, o mundo parou, e as vozes ao redor se tornaram murmúrios distantes. A conexão entre mãe e filha, avó e neta, estava mais forte do que qualquer armadura. Por favor, não, Ana gritou. Mas era tarde demais. O caos tomou conta. Sirenes, gritos, sombras se movendo por todo lado. Tudo desmoronava, mas a determinação de Ana queimava. Ela se virou para Henrique, entrelaçando os dedos com Clara. Você tem que escolher. De que lado está? Henrique hesitou. Num piscar de olhos, a situação virou. Sentiu-se dividido, mas ao olhar para Ana, algo dentro dele se recusou a desistir. Estou ao seu lado, Ana. Sempre estarei, disse ele, e a sinceridade nos olhos dele fez brotar uma centelha de esperança. Com o apoio de Clara e Henrique, Ana encontrou coragem na tempestade. Estamos juntos, ela proclamou, o coração acelerado. A luz da verdade começava a romper as sombras. E a polícia se preparava para agir. E como se o universo tivesse decidido que era hora de cortar os laços de segredos, a avó tomou a frente. A verdadeira batalha está apenas começando, ela ecoou, e cada palavra parecia um chamado à ação. A escolha. Estava ali, na ponta dos dedos deles, o que pretendiam se tornar agora. Aqueles instantes decidirão o destino deles. Ana respirou fundo, percebendo que, embora o caminho à frente estivesse repleto de incertezas, havia um amor genuíno e uma determinação compartilhada que a guiaram. E ali, com tudo em jogo, o que realmente importava era a escolha que fariam juntos. Não é hora de hesitar. Precisamos enfrentar isso como família, gritou Clara e, como se unidas por um fio invisível, todas elas avançaram em direção ao que vinha a seguir, decididas a desvelar a verdade e a lutar por seu futuro. E a divisão entre o amor e o ódio dançava diante delas, um risco em cada passo, mas Ana sabia. A coragem estava em seu coração, e onde havia amor verdadeiro, não poderia haver derrota. Agora, este é o momento de você agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não há tempo a perder se você quer acompanhar as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que achou? Estava tudo no plano? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os fãs de verdade entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos rumo ao próximo capítulo.